que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que eu possa encontrar o seu lar totalmente abençoado pela graça, pela presença, pela alegria, pela paz do Senhor Jesus. Que realmente o Senhor Jesus possa estar fazendo parte aí do seu lar, se assentando aí com você, conversando com você através da palavra do Senhor. A partir de agora eu quero compartilhar um tema muito especial com você. Eu quero falar sobre o que é ser cristão, o que é fazer parte do cristianismo, como pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. A palavra cristão, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. E a primeira vez ela apareceu quando, no livro de Atos, no capítulo 11, quando os discípulos de Jesus Cristo, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por que será? O que é que levou um povo, o que é que levou uma igreja a ser chamada de cristãos? Eles tinham algo que demonstrava uma semelhança com o Senhor Jesus, o mestre com quem eles aprendiam, com quem alguns deles caminharam. E então nós vemos os discípulos tomando características daquele mestre, que era Cristo. E a palavra do Senhor diz que ali na igreja em Antioquia havia um homem chamado Barnabé, e Barnabé começou a ensinar aquela igreja, reunida. E a palavra do Senhor também diz que Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Então este homem tinha características suficientes para ensinar, para levar um discipulado, para levar a palavra de Cristo àquela igreja. E nós vemos que Barnabé, ele busca Paulo para também ajudar no ensino, e eles ficam durante muito tempo. A palavra do Senhor diz que eles ficaram ensinando ali em Antioquia durante um bom tempo, se reunindo, ensinando e formando discípulos. E aí, então, aquela cidade começa a ver a diferença naquelas pessoas. Eram características, eram semelhanças ao Cristo, ao Cristo encarnado, o Filho de Deus, que havia participado da vida da igreja nesta terra, da comunhão com os homens. E nós vemos então os discípulos, seguidores, trazendo as mesmas características. E nós? Como hoje nós definimos um cristão? Como nós definimos o que é? Seria na semelhança de Cristo? Seria exatamente da mesma forma como as pessoas viram os primeiros discípulos? Olhavam para aqueles homens e diziam: olha, são pequenos cristos, são vidas preciosas que se assemelham ao seu mestre. Será que hoje, quando olham para nós e nós nos denominamos cristãos, eles podem ver a mesma semelhança na nossa vida?
a mesma maneira de viver com a família, a mesma maneira de viver com os irmãos, a mesma maneira de viver dentro da igreja e fora da igreja, no trabalho, nos relacionamentos? Será que vivemos como estes primeiros cristãos que valorizavam os ensinos de Cristo de uma forma assim, isso era importante para eles? Eles valorizavam o que Cristo deixou, né? Os ensinos de Cristo. Nós vemos então que tanto os gregos como os romanos eram caracterizados e chamavam ali aquele povo de seguidores de Cristo, pertencentes ao Cristo, pertencentes ao Mestre, que assumiram compromisso com Cristo, com os seus princípios. Então nós vemos que hoje talvez haja uma diferença muito grande dos primeiros cristãos para os nossos cristãos. Será que os nossos cristãos, hoje em dia, aqueles que se denominam cristãos, pertencem realmente a Cristo, aos seus ensinos, aos princípios, ao compromisso, têm um compromisso real, verdadeiro, têm colocado os ensinos de Cristo como prioridade na sua vida, né? Então nós vemos aqui que o texto nos diz assim, de Atos 11, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, a Cristo. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram então Barnabé a Antioquia. E quando ele chegou, ele viu a graça de Deus na vida daquele povo. Ele se alegrou e exortou a todos a que permanecessem. Ele viu como eles eram diferentes e disse, olha, permaneçam no Senhor com todo o coração. Então veja bem, uma das características do cristão verdadeiro, aquele que vive à semelhança de Cristo, é que ele, além de crer, se converter, de se alegrar, né, na presença do Senhor, ele tem que permanecer no Senhor de todo o coração. Então nós vemos aqui ensinos maravilhosos. Então veja bem, Barnabé era um dos exemplos desses seguidores, dos discípulos. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e tinha muita fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, durante um ano, eles se reuniram naquela igreja. E ensinaram muita gente. E ali em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Então, amados, não basta ter nascido num lar evangélico, não basta ter nascido num lar cristão, não basta ter sido batizado. Então eu preciso de características mais fortes, reais, do que simplesmente algo que faz parte da cultura ou do nominalismo. Eu me denomino cristão, um cristão nominal, mas sem compromisso, sem ter a aparência de Cristo, sem ser o sal, sem ser a luz do mundo, como Cristo nos ensina. Então é muito fácil dizermos que somos cristãos, mas não aderirmos aos princípios cristãos. E eu quero então, neste momento, ter a oportunidade de discorrer algumas características imprescindíveis para que você olhe para você mesmo, para o seu interior, para a sua vida e diga assim, realmente, eu preciso mudança para ser realmente um cristão verdadeiro, um cristão convicto, ou então você chegar à conclusão, eu sou um cristão. E as primeiras coisas que eu quero tecer aqui de consideração das características de um verdadeiro cristão. A primeira coisa, o verdadeiro cristão, ele teve uma experiência pessoal com Cristo. Isto é,
ele nasceu de novo. Amados, a experiência que nós temos que ter com Cristo não é a experiência do meu vizinho, não é a experiência do meu amigo, do meu pastor. Não, a experiência que eu tenho que ter com Jesus Cristo é uma experiência minha. Eu vou ter uma experiência com Jesus. Eu vou ter uma experiência pessoal. E a partir do momento que acontecer comigo, o que aconteceu com os cristãos primitivos, a Bíblia nos diz aqui que eles creram e se converteram, né? E de todo o coração perseveraram. Então, quando eu tiver uma experiência pessoal com Cristo, crer verdadeiramente nos ensinos, nos princípios de Cristo, ter uma experiência real com a sua palavra, me converter dos maus caminhos, né? Me converter de coração aos ensinos de Cristo, permanecer nos seus ensinos, aí então eu já tive uma característica muito importante que me torna um cristão. Então a primeira coisa, a experiência pessoal e o novo nascimento devem ser parte da minha vida, né? Quando Jesus encontrou um mestre de Israel, né, Nicodemos, nós vemos Jesus dizendo para ele: olha, é necessário nascer de novo, é necessário ter uma experiência comigo, é necessário ter uma experiência com Deus, nascer do Espírito. Então isso era uma das coisas muito importantes nos ensinos, nos princípios, e continua sendo, até hoje, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a segunda característica, vamos ver, uma transformação profunda, como se naquele momento do nascimento o bebê, ele precisa ser cuidado, ele foi gerado, né? Ele nasceu de novo espiritualmente, ele precisa dos cuidados do Senhor, ele precisa dos cuidados das pessoas, daqueles que estão próximos, ele precisa ter uma transformação dia a dia, profunda, mexer com toda a estrutura dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua vontade, né? Corpo, alma e espírito. Então nós vemos aqui, primeira experiência e depois uma sequência no dia a dia de transformações que irão acontecer na vida deste nascido de novo, né? Ele vai crescendo, ele vai tendo maturidade, ele vai se assemelhando, ele vai tomando posicionamentos, ele vai tendo convicções, e nós vemos então que ele vai assumindo o cristianismo, vai se parecendo com Cristo pouco a pouco. Terceira característica que eu quero demonstrar para você: ele quer conhecer a Cristo no sentido de ter fome, sede, ele é sedento. Se nós tomarmos os salmos de Davi, né, nós vemos Davi, um servo de Deus, que tinha desejo do Senhor. Davi, ele ansiava pela presença do Senhor. Davi, quando estava em pecado, ele sofria tremendamente. Ele parecia estar enfermo quando o pecado tomava conta da sua vida. E ele dizia então para Deus: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então veja bem, ele tinha tido uma experiência, ele era sedento pelas coisas de Deus, ele tinha fome de conhecer o seu Deus. E hoje, amados, nós vemos assim os cristãos meio que cristãos nominais, sem uma percepção da palavra, sem aquele desejo de priorizar a palavra de Deus, priorizar os princípios, né? Nós vemos muitas vezes as pessoas brincando com a palavra do Senhor, né? Hoje ele aceita, amanhã ele já está distante, hoje ele está na presença de Deus, amanhã ele está praticando coisas que desagradam
o coração do Senhor. O que é que o Mestre quer nos ensinar? Né? O que é que o Mestre quer nos dar de comer? O que é que o Mestre quer trazer como princípio para a minha casa, para a minha vida no dia a dia, como irmão, né? Como seres que se relacionam, como seres que necessitam uns dos outros, né? Então, como está a minha casa? A minha casa é uma casa, o meu lar é um lar cristão, né? Eu tenho vivido essas características, eu nasci de novo, eu tenho tido transformações profundas, eu quero conhecer a Cristo, eu quero me alimentar da sua palavra, dos seus ensinos no dia a dia, né? Eu compartilho essa comida na mesa, quando estamos juntos dos amigos, juntos da família, né? Nós temos sede, fome das coisas de Deus. O meu lar quer Deus, o meu lar quer ter a presença de Deus para ser transformado, né? Então nós vemos experiência pessoal, transformação profunda, sede e fome de Deus. E como quarta característica, eu quero colocar a obediência em tudo, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós devemos aceitar a sermos servos obedientes, né? Então, não basta conhecer os princípios, mas não obedecê-los. Não basta conhecer a lei e não cumpri-la. Então, o que eu quero dizer para você? A obediência é um fator importantíssimo na vida do cristão, né? Nesta palavrinha tão importante na minha vida e na sua vida que segue a Jesus Cristo. Então, a obediência, eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor, os seus ensinos, mas não apenas para termos conhecimento. Eu não vou fazer uma faculdade teológica, eu não vou fazer um curso teológico apenas por conhecimento. Eu preciso vivê-lo, eu preciso externar na minha vida aquilo que eu aprendo a respeito da sua palavra, da palavra de Cristo, para ser chamada cristã. Então, a obediência em tudo, né? Diz a palavra do Senhor, que melhor é o obedecer do que sacrificar. E melhor é você se humilhar, você se colocar posicionado diante de Deus, contrito, humilhado diante do Senhor, do que sacrificar. Então, o coração vale muito. Como está o seu coração diante de Deus? Está obediente? Como está o coração, o seu coração, o da sua casa, diante de Deus? Muitas vezes nós não podemos responder por todos aqueles que fazem parte do nosso lar. Às vezes temos filhos não convertidos, às vezes esposos não convertidos. Muitas vezes os esposos não têm a sua esposa servindo o Evangelho. Então, muitas vezes encontramos barreiras, sim, para vivermos o cristianismo com intensidade dentro do nosso lar. Mas uma coisa eu quero dizer para você: lute, batalhe por isso, ore por isso, para que toda a sua casa, né? E você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e a minha casa temos sede de Deus, eu e a minha casa queremos a presença do Senhor na nossa vida. E quando eu falo de obediência, eu falo também de dependência, né? O que é ser dependente? É olharmos para o Senhor, para o Mestre, para a sua palavra, para os seus princípios, em tudo aquilo que formos decidir, em tudo que formos escolher, dependermos de Deus para darmos os passos. Hoje de manhã nos levantamos e perguntamos: Deus, o que o Senhor quer de mim neste dia? Deus, o que o Senhor espera de mim como servo, como serva? O que é que o Senhor quer que eu faça como cristão, né? O que o Senhor quer que eu faça para divulgar
a sua palavra, discipular outros, né? Levar outros a serem chamados de cristãos, a terem experiência, a nascerem de novo, serem transformados, obedecerem, serem dependentes. Então, dependência é outro ponto muito importante na palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor nos ensina. É muito real essa vida cristã, deve ser muito real, deve ser assim tão forte que quando nós olharmos uns para os outros que são cristãos, nós nos identificarmos. Muitas vezes a gente viaja, a gente vai para outros lugares, outras cidades, vamos para um lugar que nós não conhecemos ninguém e de repente olha alguém, olha para nós olhamos para alguém e há uma identificação. Por quê? Porque nós dependemos de Cristo, nós temos o mesmo Espírito. A palavra do Senhor diz que nós somos santuário de um Deus vivo, né? O Espírito de Deus habita em nós e nós podemos nos identificar. Então, quando um cristão pode identificar outro, nós podemos dizer assim: estão vivendo um cristianismo verdadeiro, têm sido identificados, têm salgado, têm iluminado, né? E não deixe a sua luz, né, escondida. A palavra do Senhor nos ensina que a luz ela deve ficar num lugar onde ela possa clarear, onde ela possa iluminar, onde ela possa levar vida para outras pessoas. Essa luz possa brilhar, a luz do cristianismo, a luz do cristão possa brilhar, possa levar vida para outras pessoas. Muitas vezes visitamos hospitais, visitamos pessoas enfermas, né, nos lares, nos hospitais, nas clínicas, UTIs, e a gente encontra às vezes aquela pessoa num desânimo, numa tristeza tão grande, e você leva uma palavra de vida, você leva uma palavra com princípios cristãos que vão mudar o coração daquele homem enfermo, daquela mulher doente que está ali acamada, né? Pessoas oprimidas muitas vezes que necessitam de uma palavra amiga, de uma palavra de fé, de uma palavra abençoadora. Você deve ter a sua vida e ser uma pessoa abençoadora onde você estiver, né? Então nós vemos aqui, olha, eu vou citar novamente: o cristão ele tem que ter uma experiência pessoal com Cristo. O cristão ele precisa ter transformações profundas. O cristão ele precisa conhecer e ter fome de conhecer cada vez mais o seu mestre, a Cristo. E ele precisa obedecer à palavra do Senhor. Ele precisa depender totalmente do Senhor. Então são características muito assim reais, né, que nós precisamos vivenciar. E agora eu peço para você que no momento em que você me assiste nessa programação, você possa fazer uma autoanálise, né, da sua vida. Você possa fazer um exame. Examine a sua vida. Primeira coisa que nós vamos ter que entender: será que somos semelhantes a Barnabé e Saulo? A Bíblia diz aqui que eles eram homens de bem. Precisamos ser pessoas de bem, né? Pessoas que levem o bem, que preguem o bem, que anunciem o bem, que vivam o bem. Eles dizem, a palavra do Senhor diz que estes homens eram homens de bem, cheios do Espírito Santo. O que é que tem enchido a minha vida? O Espírito de Deus tem enchido a minha vida com dons, com a unção, com a capacitação do Senhor, ao ponto de que eu fique semelhante ao Senhor, ao meu mestre, né? Homens de bem, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vimos ainda, mas que já podemos receber, podemos contar com elas. Então, eram homens de fé,
Barnabé e Saulo. E porque eles eram homens de bem, eram homens cheios do Espírito, eram homens cheios de fé, eles puderam discipular. Eles reuniam o povo na igreja ali em Antioquia. Durante um ano eles falaram de Cristo para aquela igreja. Durante um ano, a palavra do Senhor diz que eles ensinaram muita gente. Durante um ano, eles levaram o conhecimento de um reino, né? De um reino de Deus, onde Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, traria os princípios e a direção para a vida daquela igreja. Então, amados, hoje nós podemos fazer parte de uma comunidade, né, evangélica, cristã, né, no sentido de seguirmos a palavra de Deus, a Bíblia, e precisamos ter essas características como cristãos, sermos cheios do Espírito Santo, né, sermos homens de bem, mulheres de bem, termos fé, nascidos de novo para uma nova vida, transformados para uma nova vida, né? Conhecendo cada vez mais o seu Senhor, vivendo uma vida, tendo uma vida de obediência e dependência. Qual é a nossa autoanálise hoje? Qual é o exame que eu faço hoje da minha vida? Como estão os meus pensamentos a respeito de ser ou não uma pessoa que segue a Cristo, né? Você tem seguido a Cristo Jesus, né? Qual é o exame que você faz? Você tem dúvidas? Se você tem dúvidas, você pode pedir conselho, né? Para a palavra, você pode pedir conselho para um líder cristão, para você ser orientado no que fazer, como prevalecer, como perseverar nesta fé, né? E ser levado a uma vida plena de salvação, de libertação. Talvez você tenha uma vida oprimida pela falta do conhecimento da palavra do Senhor. Então veja bem, se você tem dúvidas, procure se posicionar. Uma outra dica que eu deixo aqui para você: tenha uma vida de oração. A oração, a conversa com Deus, o diálogo com Deus, a intimidade com Deus pode também te trazer convicções, né? Peça mudanças radicais quando você percebe que está errado. Promova relacionamentos sadios. Com quem? Com Deus, com as pessoas, né? Com o mundo, com a sociedade e consigo mesmo. Às vezes você tem até facilidade de se relacionar com as pessoas, com o mundo, com a sociedade, mas está tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Então procure na palavra do Senhor essa intimidade, procure na oração. Talvez você já esteja tendo um relacionamento com Deus, mas ainda não se relaciona bem consigo mesmo, não está satisfeito consigo mesmo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então você precisa se aceitar, se relacionar com você mesma, com você mesmo, com o mundo, com a sociedade, com os irmãos, com as pessoas e com Deus. Acima de tudo, com o seu mestre. Acima de tudo, se é cristão, com Cristo. Se relacione com Cristo Jesus, né? Então, pela primeira vez na igreja de Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão é ser pertencente a Cristo, ter assumido um compromisso com Cristo, viver a vida de Cristo, se assemelhar a Cristo, ser direcionado por Cristo, né? Amar a Cristo de todo o seu coração, seu entendimento, né? A sua vida seja uma vida voltada para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, alcança esta família, alcança este lar, alcança esta casa. Ó Deus, cura, liberta, transforma, traz um renovo, traz uma experiência real para este lar.
Que Jesus se manifeste nesta casa, trazendo os seus ensinos, princípios, valores cristãos, que sejam determinantes para as nossas vidas. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Aleluia. No que